Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tinha começado a falar sobre pós-modernismo no Brasil, né? A gente falou sobre prosa, e agora a gente vai continuar o pós-modernismo no Brasil, falando sobre poesia e teatro, tá? Então, essa aqui é a nossa apresentação de slides. Vejam, pós-modernismo também pode ser chamado de terceira fase do modernismo, né? Vamos falar sobre poesia e teatro com a professora Cíntia. Então, olha lá, o contexto é o mesmo. O pós-modernismo, ou a terceira fase do modernismo no Brasil, acontece de 1945 em diante, né? Não tem uma data certa para o término dessa escola literária, até porque a gente ainda não tem nenhuma escola literária depois dessa, né? A gente vai chamar o que vem depois disso de literatura contemporânea. Então, eu tenho o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, o fim da ditadura do Getúlio Vargas, em 45, a volta do Getúlio Vargas pelo voto, né, em 51, outros presidentes de destaque, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Depois tenho a ditadura militar no Brasil, que começa em 64, vai até 85, né? Então, na poesia, nós vamos ter características diferentes daquelas que a gente viu para a prosa, né? A única característica aqui que é igual, que a gente viu na prosa e que a gente está vendo também na poesia, é o regionalismo. Lógico que a gente também tem crítica social no modernismo como um todo e também no pós-modernismo, né? Então, vejam, a poesia, por conta da crítica social, é também chamada de poesia social, né? A gente vai ter aqui essas outras características aqui na poesia, né? Composição artesanal do poema, uma preocupação minuciosa em como fazer esse poema. Ele é um poema em que o poeta se preocupou mais com a expressão, né? Com como isso ia para o papel. A gente vai ver um pouquinho mais isso nos exemplos, né, que vão aparecer aqui nos nossos slides. Você tem uma necessidade de comunicação rápida, aquela poesia de você olhar e já comunicar alguma coisa, alguma sensação, algum sentimento, né? A gente vai ter o concretismo, surgimento da poesia concreta no Brasil, né? A poesia que ocupa o espaço da página de uma maneira diferente. A gente tem a rejeição à tradição do verso. A gente vai ver a poesia escrita de outras formas a partir de agora, né? A poesia, inclusive, escrita em prosa e a poesia escrita de algumas formas que não são nem verso nem prosa, né? Ocupam o espaço da página de uma maneira diferente. O regionalismo, a gente vai ver especialmente em um dos autores, né? Que ele vai falar sobre a questão da seca, né, do retirante nordestino. E esse autor é João Cabral de Melo Neto, é o primeiro autor que eu vou destacar no pós-modernismo brasileiro, né, na poesia. João Cabral de Melo Neto tem uma poesia social, tem essa poesia regionalista, né, sobre a seca no Nordeste, ele é pernambucano, e tem a preocupação com a construção artesanal do poema, assim como os demais autores desse período literário. Morte e Vida Severina é um longo poema, bem longo, um livro inteiro de um poema só, né? Que conta a história de um retirante nordestino e do sofrimento desse povo, né? Que vive na seca e que busca melhores condições de vida. Esse trechinho aí do Morte e Vida Severina, ele foi musicado pelo Chico Buarque, tem uma música muito bonita, que eu vou colocar para vocês lá como opcional, né, nessa semana. Ouçam, que é bem legal. Então, fragmento de Morte e Vida Severina. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Veja, a gente tem aí a morte de uma pessoa que não vivia em boas condições, né? Que não tinha terra para viver e para morar e para plantar, e que agora, depois da sua morte, tem uma terra onde ficar, né? A cova. Então, a cova te deixa mais confortável do que você estava no mundo. No mundo ele estava apertado, desconfortável, sem lugar para ficar. Agora ele está na terra que ele queria ver dividida, né? A terra que deveria ser um pedacinho para cada um, agora ele consegue ter o seu pedacinho depois da morte. Então vejam a crítica social que tem aqui, né? Vejam o retrato dessa infelicidade, né? De uma vida que não consegue suprir o que é necessário para a pessoa. Então, é mais ou menos sobre isso que ele está falando aqui, né? Tem outros trechinhos de Morte e Vida Severina no nosso livro, sugiro muito que leiam, é um poema muito importante, cai no vestibular. João Cabral de Melo Neto é um dos grandes poetas da literatura brasileira. Existe uma disputa entre as pessoas para dizer qual é o maior poeta brasileiro, né? Se é o Carlos Drummond de Andrade ou se é o João Cabral de Melo Neto. Geralmente, os nordestinos defendem João Cabral porque ele é de lá e os mineiros defendem o Drummond porque ele é de Minas, né? Então, um dos grandes poetas aí da nossa literatura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre concretismo, poesia concreta. A gente tem aqui uma poesia visual. Aqui a gente tem a ideia da comunicação rápida. Olhou, já comunicou alguma coisa. A gente vai ver exemplos, tem mais exemplos no livro. Você tem a rejeição à tradição do verso. E mais do que nunca, você tem a presença de jogos de palavras, né? Em geral, um jogo de palavra na página inteira ou vários deles, né? Espalhados pela página de diferentes formas. Autores de poesia concreta desse período do pós-modernismo: Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ronaldo Azeredo. Vou colocar aqui um exemplo para a gente comentar de um poema concreto de Augusto de Campos. Lixo, está escrito grande lixo, estão vendo? L-I-X-O. E esse lixo está sendo formado por diversas palavrinhas. Luxo, 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 luxo. O que um monte de luxo junto forma? Lixo. Então, vejam, a comunicação é direta, você olha e vê luxo, lixo. Você não tem aqui uma poesia em verso, né? Você ocupa a página de uma maneira diferente. Você tem crítica social, né? O luxo só nos leva a juntar mais lixo ou serve para alguma coisa, né? Então, vejam, você tem aí uma reflexão proposta, né? Para o leitor participar, uma provocação, né? Que é levada até o leitor. Então, você tem a ideia de luxo e lixo, uma associada à outra, de uma forma que você não consegue separar. Não dá para separar o lixo do luxo nesse poema, né? Fica aí a provocação. Eu queria destacar um outro poeta desse período, Ferreira Goulart, é o último que a gente vai destacar na poesia, né? Depois a gente vai começar a falar de teatro. Ferreira Goulart fez uma poesia social, tem um estilo direto, tom coloquial, escreveu versos livres, mas algumas vezes também versos metrificados. Tem crítica social à ditadura militar, né? À censura, à falta de liberdade. Vamos ver um exemplo aqui de um poema do Ferreira Goulart. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e sua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena.
Com um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia em seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então aqui a gente tem um problema social, o pão caro e a liberdade pequena, por conta da ditadura militar no Brasil, né? Você tem a esperança de um tempo de alegria por trás do terror que a gente está vivendo agora, durante a ditadura militar. E você tem, então, a certeza de que, mesmo com tudo isso, mesmo com a liberdade pequena, mesmo com o terror que acena, a vida vale a pena, quer dizer, haverá uma superação de tudo isso. Então, vejam, de uma forma simples, no caso desse poema aqui, com métrica, né? Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pé, embora o pão seja cá e a liberdade que quer. 7 sílabas, né? Em cada um dos versos. Vejam, eu tenho aí uma redondilha maior. Agora a gente passa a falar do teatro, do pós-modernismo, a partir de 1945, e eu quero destacar 2 grandes autores, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna. Começando com Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um autor muito censurado, né, na época da ditadura militar, porque ele escrevia algumas coisas que chocavam a sociedade da época, como um beijo no meio da rua entre 2 homens, como prostituição de adolescente, né? Então ele escreveu algumas coisas mais pesadas, né? Provocativas aí para a sociedade da época. Ele foi muito censurado. Ele era jornalista, ele tinha um pseudônimo, Suzanne Flegg, que ele usava para tentar driblar a censura. Então, muitas de suas obras foram publicadas com esse pseudônimo feminino. Nas peças de teatro do Nelson Rodrigues, a gente tem uma abordagem psicológica das personagens e das situações. Então, é uma coisa que incomoda não só pelos temas pesados sobre os quais ele escreve, mas também as situações em que as personagens se encontram, né? Há uma das peças mais famosas do Nelson Rodrigues, que tem a questão da abordagem psicológica, chama-se Vestido de Noiva. Tem um trechinho no nosso livro. Leiam, é muito bom, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues fez as tragédias cariocas. Quando a gente fala em tragédia grega, está falando de outro gênero literário, né? As tragédias cariocas do Nelson Rodrigues, elas são dramas, né, na verdade. Ele chama de tragédias cariocas porque se passam no Rio de Janeiro e porque tem aquele conteúdo mais para o lado da tragédia do que para a comédia, né, que a gente chama de drama. Exemplos de peças de teatro do Nelson Rodrigues: Vestido de Noiva, Senhora dos Afogados, Perdoa-me por me trair, Beijo no Asfalto, né? É outra, já que eu estava falando do beijo entre 2 homens no meio da rua. Ariano Suassuna. Sobre o Ariano Suassuna, quero lembrar aqui para vocês que ele escreveu Autos, que são peças de teatro com conteúdo religioso. Uma delas é muito famosa, virou um filme, talvez vocês já tenham assistido, O Alto da Compadecida, né? É uma peça de teatro de autoria de Ariano Suassuna, que depois foi adaptada para o cinema. Ele também escreveu comédias que não têm necessariamente conteúdo religioso. Uma delas, O Santo e a Porca, né? Muito legal essa peça, indico que leiam. E a gente tem a presença de personagens populares, tanto nos autos como nas comédias. Lembrando do Chicó e do João Grilo, né, lá do Alto da Compadecida, você já tem uma ideia aí do que seriam esses personagens populares, né? Pessoas simples, do povo, e etc. Então, exemplos de peças de teatro de Ariano Suassuna: O Alto da Compadecida, O Santo e a Porca, Torturas de um Coração.
Leiam o livro, né? Está lá na página 172 até a 195. É muito mais importante conhecer a obra do que simplesmente assistir essa aula e fazer exercícios, né? Então, leiam o livro, que é muito importante para aprofundar os conhecimentos. Essas são as referências. Pessoal, é isso. Façam aí os exercícios, perguntem as dúvidas. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!